Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos vocês. Hoje eu estou aqui novamente gravando mais um conteúdo abençoado para vocês. E o conteúdo de hoje eu irei falar acerca de um sinal ou os sinais de um coração afastado de Deus. Hoje em dia nós temos muitos casos de pessoas que estão dentro da igreja, dentro das quatro paredes, porém são pessoas que não estão perto da presença de Deus. Pessoas que estão simplesmente afastadas e muitas delas nem sabem por que estão afastadas. Temer a Deus é um grande desafio para as pessoas. Por quê? Porque, em primeiro lugar, muitas delas não conhecem a Deus. Em segundo lugar, porque a maioria não compreende o que de fato significa temer a Deus. Muita gente, entre cristãos e não cristãos, assimilam que temer a Deus é simplesmente ir à igreja, ler um versículo da Bíblia ou fazer uma simples oração. Porém, não é apenas isso. Ter temor a Deus é ter um profundo respeito por Deus e respeitá-lo. Ter temor a Deus não significa que você é uma pessoa cheia de medo de Deus. Pelo contrário, quando você teme a Deus, significa que você está demonstrando o seu respeito e a sua reverência ao Supremo Criador. Inclusive, temer a Deus é uma atitude sábia. O Salmo 111, versículo 10, nos diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, aqui à luz da Bíblia, nós vamos perceber que a pessoa que teme o Senhor, ela está tendo uma atitude sábia. Deus é santo e perfeito. Então, aqui já está um dos grandes motivos para você temer a Deus. Por quê? Porque além dele ser criador, além dele ser soberano, ele é santo e ele é perfeito. Então, nós como criaturas de Deus, filhos de Deus, devemos ter temor a Ele. Como? Reverenciando a Ele, respeitando ao Senhor, sabendo quem Ele é e agindo conforme nós devamos agir na Sua presença. De que forma? Temendo a Ele, respeitando a Ele e tendo reverência ao Senhor. Infelizmente, isso não tem sido cumprido por muitas pessoas, tanto pessoas de fora da igreja, como pessoas que estão dentro da igreja. E elas acham que simplesmente porque elas estão dentro da igreja, elas são denominadas tementes a Deus. Só que isso é mentira. Nós não podemos viver de aparência dentro da igreja. Nós temos que viver como nós somos dentro e fora da igreja. Se você é uma pessoa que teme a Deus, você tem que demonstrar esse seu temor a Deus. Você simplesmente não pode dizer que você teme a Deus e quando você sai das quatro paredes de dentro do templo, da igreja, você simplesmente não demonstra isso lá fora de que você teme a Deus. Você não pode simplesmente demonstrar o seu temor a Deus somente aos seus irmãos na fé. Você não pode somente demonstrar o seu temor e amor a Deus dentro da igreja. Você tem que demonstrar isso fora, porque as pessoas que precisam ver que você é diferente não são as pessoas de dentro da igreja, são as pessoas de fora da igreja. O outro sinal de um coração afastado de Deus é que essa pessoa ela não tem atitudes sábias. Muitos estão na igreja como membros, mas nunca de fato estiveram em Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no seu capítulo 3, no versículo 9, ele vai dizer o seguinte: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Versículo 10, e vos revestistes do novo homem. O que isso significa se revestir do novo homem? É simplesmente a personalidade de Cristo criada através do seu Espírito dentro do crente. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele também vai dizer o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se você se diz cristão e não está tendo atitudes sábias, se você se diz cristão e não de fato está temendo a Deus, então, infelizmente, você está vivendo uma vida de engano. Sim, porque ser cristão requer que você tome atitudes sábias e que você tema a Deus. Outro sinal de um coração afastado de Deus é que essa pessoa, ela odeia fazer o bem e ela ama praticar o mal.
Salmo 45, versículo 7, a própria Bíblia diz que o Senhor, ele ama a justiça e ele odeia a iniquidade. A Bíblia é bem clara ao dizer que o Senhor odeia a iniquidade. Iniquidade é simplesmente fazer o mal. E como Deus, ele não ama a prática da maldade, ele não compactua com o mal, ele também não quer que os seus filhos ou os seres humanos compactuam e façam isso. Há um texto bastante conhecido em Provérbios capítulo 6, dos versículos 16 ao 19, que diz o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. E se você for perceber, meus irmãos, desse versículo 16 ao versículo 19, só vai ser coisas que praticam o mal, que são contra totalmente o caráter de Deus. Deus, ele não é um Deus mau. O Senhor, ele é um Deus de amor e de justiça. Ele odeia a iniquidade, ele odeia a injustiça. Se você é uma pessoa que não gosta de fazer o bem e que se agrada, que se sente confortável ao ver alguém praticar o mal, ou ao ver alguém sendo totalmente contrário às leis de Deus, então infelizmente você não é uma pessoa que pode se denominar cristã. Eu não estou aqui para mentir para você e nem tampouco para massagear o seu ego. Se você é uma pessoa que se diz cristã, porém não segue aquilo que está de acordo à palavra de Deus, não tem um caráter de uma pessoa de Deus, não tem uma boa índole, se você só possui maldade em seu coração, não teme a Deus e não tem boas atitudes e mesmo assim se diz cristão, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você não é cristão, porque cristão, ele não faz aquilo que é contra o caráter de Deus. Cristão, ele não vai contra a palavra de Deus. Cristão, ele não vive na prática do pecado. Cristão, ele não vive cometendo a iniquidade e transgressão. Não. Cristão não é aquele que pratica o mal. Cristão não é aquele que deixa de temer a Deus. Cristão não é aquele que não tem boas atitudes. Para concluir, eu gostaria de ler uma frase aqui que eu escrevi, porém, como eu sou um pouquinho ruim de memória, então eu preciso estar olhando. A frase ela diz o seguinte: o maior sinal de um coração afastado de Deus é a falta do amor. Não vai adiantar você estar na igreja e agir como um filho do diabo. Ou mesmo você não sendo membro de uma igreja, pratica o mesmo que é citado nesse vídeo. Se você não teme a Deus, se não tem atitudes sábias e bíblicas, e se não odeia o mal e não faz o bem, então você não tem um coração que está próximo de Deus. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu vou deixar na descrição do vídeo as minhas redes sociais, eu vou deixar também o link dos meus livros em PDF e em formato físico, onde vai chegar na sua casa quando você pedir. Eu espero que você peça em nome de Jesus. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o meu Pix, caso você queira auxiliar no crescimento do canal, na compra de equipamentos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Vou pedir também para que você deixe o seu joinha, para que você comenta, para que você compartilhe e para que você também se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar do conteúdo. Deus te abençoe, até a próxima, tamo junto, em nome de Jesus.